Para se produzir vinho espumante existem dois métodos, vamos dizer, são quatro na verdade, dois os mais utilizados no mundo inteiro. Um deles é industrial e o outro é artesanal. O primeiro deles eu vou falar sobre o método mais artesanal de todos, que é o método champenoise, um método chamado champenoise, feito na região da Champagne, lá na França. Esse método pode ser chamado também de método clássico ou ainda método tradicional. Vamos chamá-lo assim de método tradicional. Para a gente poder fazer um vinho espumante, o primeiro passo é ter um vinho pronto. Esse vinho pronto se chama vinho base. Falar especificamente do Champagne, onde é a região, talvez o espumante mais famoso, mais conhecido do mundo inteiro. O Champagne ele é produzido a partir de três variedades de uva: Chardonnay, que é uma uva branca, Pinot Noir, que é uma uva tinta, e Pinot Meunier, que é também uma uva tinta. Em regra geral, o Champagne ele é produzido 60% com uva tinta, 40% com uva branca. Você pode perguntar, se ele é feito com uva tinta, por que ele não é tinto? Então, o processo de vinificação do champanhe, do espumante, para fazer o vinho com as uvas tintas, a gente faz um método de vinificação em branco, que se chama. Pega a uva tinta, Pinot Noir, por exemplo, que ela tem a casca bastante fina, não tem muita composição de cor e não tem também quantidade de tanino, prensa a uva, sai o suco e a gente tira a casca. A casca não vai em contato com esse suco de uva para fazer um vinho tinto, por exemplo. Então, o produtor faz três vinhos diferentes, um vinho de Chardonnay, um vinho de Pinot Noir e um vinho de Pinot Meunier, e mistura esses três. A essa mistura a gente dá o nome de assemblage, que é o termo que a gente deve repetir muitas vezes daqui para frente, quando se fala de mistura de uvas. E um detalhe, a gente quase nunca, ou 99% das vezes, não mistura as uvas, sempre mistura os vinhos de cada uma. Então, o assemblage do champanhe, feito com essas três variedades de uva, a gente dá o nome de vinho base, é um assemblage que é o nosso vinho base. A partir daí, a gente vai dar início ao processo de espumantização do vinho. A gente precisa colocar nesse vinho base pronto um pouquinho mais de açúcar e um pouco mais de levedura para que possa fermentar de novo. Essa fermentação vai acontecer dentro da própria garrafa de champanhe que você vai comprar no mercado depois, na loja depois. O método tradicional é feito dessa forma na região do Champagne há séculos. Dom Pérignon foi quem descobriu esse método. Na verdade, foi um acidente que aconteceu enquanto ele produziu o seu vinho branco famoso. Naquela época não existia um grande controle de temperatura e durante o processo de vinificação poderia ter sobrado um pouco de levedura ainda dentro desse vinho. Já estava engarrafado. O que aconteceu, diz a lenda, que a fermentação continuou dentro daquela garrafa de vinho que já estava fechada, pronta para consumir, teoricamente. À medida que a temperatura, o clima esquentou um pouco, a fermentação teve início de novo dentro da garrafa e a garrafa naquela época ela não era preparada para resistir a essa pressão criada pelo gás carbônico. A gente está falando em torno de 6 atmosferas de pressão, são mais ou menos 6 quilos de pressão dentro de uma garrafa de champanhe. Diz a lenda, e existem várias histórias a respeito da Champagne junto com o Dom Pérignon, que ele teria ido lá na sua cave, na sua adega para pegar uma garrafa e presenciou a explosão de uma garrafa. Ele viu uma garrafa estourando, explodindo e foi beber esse líquido para ver o que tinha acontecido. E uma célebre frase atribuída a ele, que ele quando provou o vinho teria dito: "Estou bebendo estrelas". De lá para cá muita coisa mudou, a gente aprendeu muita coisa a como melhorar o processo de produção do champanhe. A Madame Clicquot, de uma champanhe famosa chamada Veuve Clicquot, ela desenvolveu vários processos durante a elaboração do champanhe, como o remoage, por exemplo, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Muito bem, então o produtor já fez a fermentação do vinho base, colocou o vinho base junto com levedura e açúcar e colocou na própria garrafa do champanhe. Dentro de cada garrafa, então por isso que é um processo artesanal, dentro de cada garrafa de champanhe vai acontecer um microprocesso de fermentação. Qual é o resultado da fermentação? Você já deve saber muito bem. Álcool e gás carbônico. Nesse caso, a gente quer reter o gás carbônico. Por isso que é feito dentro da garrafa. A garrafa é fechada com uma tampinha, tipo tampinha de refrigerante, que tem um recipiente dentro para segurar a levedura. Uma vez terminado a fermentação dentro da garrafa, essa levedura morta fica em contato com o vinho durante um período bem grande. Para ser um champanhe, para o vinho poder levar esse nome champanhe, um período mínimo e obrigatório que ele precisa passar em contato, essa levedura em contato com o vinho, é de 12 meses. Depois desse período de 12 meses, onde a levedura fica em contato com o vinho lá dentro, o produtor precisa dar sequência no processo e precisa tirar essa levedura de dentro da garrafa. Então você já deve ter ouvido falar sobre um processo de virar a garrafa. Isso se chama remoage.
O produtor pega a garrafa, ela está na horizontal, encaixa num móvel chamado pupitre, que é uma pirâmide de madeira com vários buraquinhos, onde a garrafa entra na posição horizontal. Todo dia ela é girada um quarto de volta, para um lado e para o outro. Isso é feito de uma maneira mais forte assim, para que essa levedura possa se soltar do vidro de dentro da garrafa e vai caminhando para o gargalo da garrafa. Esse momento se chama sur-point. O vinho está no ponto para quase terminar o processo. O produtor tira essa garrafa muito delicadamente da pupitre, com ela quase de cabeça para baixo, e precisa abrir essa garrafa para expulsar essa quantidade de levedura que está acondicionada no gargalo da garrafa. Para isso, ele congela apenas a pontinha da garrafa e abre a garrafa com um abridor que provavelmente você pode ter em casa, abridor de garrafa mesmo. A pressão dentro da garrafa expulsa esse bloco de gelo e a garrafa segue para a linha de montagem, onde ainda vai receber um licor, digamos assim, chamado licor de expedição, que vai dar graduação de açúcar para o champanhe. Você já deve ter visto numa garrafa de champanhe de espumante escrito Brut. Isso é uma das categorias, uma da classificação da quantidade de açúcar que o champanhe ou que o espumante recebe antes de receber a rolha, a gaiola, que é aquele aramezinho que vai em cima da rolha, o rótulo, a cápsula e tudo mais, e todo o packaging da garrafa. Então esse é o processo artesanal de se fazer o champanhe, não só na região da França, pode ser utilizado em qualquer outro lugar do mundo, mas um detalhe, em qualquer outro lugar do mundo pode ser feito igual, só não pode levar o nome de champanhe. Quando a gente fala champanhe, vocês podem dar uma olhada no mapa da França, tem uma área geográfica chamada champanhe, só o vinho que vem dessa área que pode utilizar esse nome no rótulo. O outro método para se produzir vinho espumante é um método mais industrial, vamos dizer, onde se faz mais volume de uma maneira mais rápida. O processo se chama Charmat. Para se fazer esse espumante pelo método Charmat, a gente faz isso num grande tanque de aço inox. Vamos pegar, por exemplo, um dos vinhos mais famosos feito por esse método, que é um vinho italiano chamado Prosecco. O produtor colhe a uva, que antigamente se chamava Prosecco, hoje o nome dela é Glera, transforma essa uva Glera em vinho e a partir daí a gente chama esse vinho de vinho base. Esse vinho base está dentro de um tanque de aço inox que vai receber ali dentro açúcar e levedura em quantidade milimetricamente calculada para que o resultado seja perfeito no final. Os vinhos espumantes, eles geralmente têm teor alcoólico de 12, 12,5. A gente nunca vai encontrar um espumante com teor alcoólico muito mais elevado do que isso. Então, o nosso vinho vai começar a fermentar dentro desse tanque de aço inox. O processo é muito mais rápido em relação àquele método tradicional, o método da champanhe. Nesse processo, em até 90 dias do momento da colheita da uva, o vinho está pronto. Então, a gente consegue beber um vinho espumante mais leve, mais frutado, mais fácil de beber e de custo muito mais acessível. Outra diferença importante entre os dois métodos, o método Charmat e o método Champenoise, o método Charmat a gente consegue fazer mais volume de uma vez só, chegando no final a ter um preço muito mais acessível. Já no método Champenoise, no método tradicional, por conta do grande envelhecimento que o vinho precisa ter na garrafa, para ganhar mais complexidade, mais corpo, mais estrutura, acaba ficando um pouco mais caro. Vou explicar então o passo a passo do método Charmat, que se faz o vinho Prosecco, por exemplo, e entre outros vinhos mais leves. O produtor tem o vinho base, fermentado lá no tanque de aço inox, 90 dias mais ou menos o vinho está pronto. Depois que ele sai do tanque de aço inox, ele já é sempre pressurizado dentro desse tanque de aço inox até o processo final de engarrafamento, passa por placa de microns, é logo engarrafado, recebe também, antes de se colocar a rolha, recebe o licor de expedição, que é aquele licor que vai dar graduação de açúcar. No caso do Prosecco, especificamente esse vinho italiano, feito lá no Vêneto, na Itália, uma região importante da Itália, a quantidade de açúcar colocada é um pouco acima daquela do champanhe chamado de Brut, por exemplo. No caso do Charmat, geralmente utiliza-se a classificação Extra Dry. A gente não pode fazer a tradução literal de Extra Dry para Extra Seco, porque na verdade ele recebe um pouco mais de açúcar em relação àquele Brut da champanhe. Então aquele seria levemente suave, tornando o vinho muito mais fácil de degustação. Para finalizar, falar um pouco do período de envelhecimento do champanhe, né? Voltando a falar do método tradicional champenoise, feito lá na região da Champagne, na França, ou em qualquer outro lugar do mundo que não leve esse nome champanhe. O champanhe, depois de pronto, ele tem um período mínimo de envelhecimento, que eu falei de 12 meses, podendo chegar a 15 meses. Se a gente fizer um champanhe safrado, que tem o ano em que a uva foi colhida, um champanhe com safra, esse processo é um pouquinho diferente. O período de envelhecimento dele é um pouco mais longo. Então existem champanhes muito famosos que, além desse período obrigatório de 12 meses, continuam por vários anos em contato com a levedura. Alguns ficam até 7 anos em contato com a levedura.
deixando um champanhe cada vez mais intenso, saboroso, encorpado, com muitas camadas assim de aroma durante a degustação, e também vai ficar um pouco mais caro, né? No método Charmat, ao contrário, a ideia é produzir um vinho fresco, jovem, para ser bebido relativamente rápido. Então, não é um vinho de longo envelhecimento antes de chegar no mercado, e também não deveria ser, uma vez que você compra esse vinho para beber logo no momento. Muito bem, essa foi a aula de vinificação, falando especificamente sobre vinhos espumantes. Na próxima aula eu vou falar sobre vinhos doces e vinhos fortificados. Espero você lá!